podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast do Petrópolis Sob Lente. O meu nome é Carolina Freitas e eu sou a jornalista fundadora do Petrópolis Sob Lente e também apresentadora desse programa. Se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, eu quero te apresentar a dinâmica do programa, que se propõe a reunir convidados que construam pontes entre o passado e o presente da cidade, porque esses dois tempos estão mais próximos do que a gente imagina e se complementam de variadas formas. Hoje eu recebo a arquiteta Natália Moraes, que é mestre em Projeto e Patrimônio em Arquitetura pela UFRJ, e Lion Facchini, sócio proprietário do restaurante Rosana Refeições, o restaurante da Rosana, que tem mais de 20 anos de história lá no Quitandinha, para um bate-papo que vai ser regido pela ideia de atribuir novos usos a imóveis históricos da cidade, tanto os centenários quanto os mais contemporâneos. Natália e Lion, sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. Quais são as expectativas? Eu tô animada. Eu adoro conversar sobre arquitetura, sobre Petrópolis, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Perfeito. Animadíssimo, te agradecer aí pelo convite, né? Em representar a família do restaurante da Rosana. Que inclusive, gente, está aqui em peso, presente aqui nos bastidores, emanando ali uma energia positiva por trás das câmeras. Antes de começar a nossa conversa, eu quero agradecer as pessoas e empresas que tornam possível a realização desse projeto. O Estúdio Petrópolis, que é o estúdio em que acontecem as nossas gravações aqui no Quarteirão Brasileiro e que sempre causa um impacto nos convidados pela qualidade e pela infraestrutura. A Mood Petrópolis, loja de roupas feminina petropolitana que me veste para os episódios com coleções belíssimas autorais. O Salão Verne, que fica na Nelson do Saerp, número 75, e oferece desconto para os seguidores do Petrópolis Sob Lente. Então, você que nos assiste tem direito a 10% de desconto de segunda a quarta e 15% de quinta a domingo. Então, faça uso desse benefício quando você for agendar os seus serviços. E também o Cadanes, que é uma rede de lanchonetes comandada em família aqui na cidade, e que garante que o clima no podcast seja mais acolhedor e mais saboroso. E por último, mas realmente não menos importante, é o Chalé do Chocolate, que presenteia os convidados com mimos para tornar a vinda deles e participação no programa mais doce e memorável. Um pequeno spoiler do que está por vir. O Chalé fica na Avenida Barão de Amazonas, número 25, e trabalha há 15 anos com chocolates artesanais. Como eu mencionei agora há pouco, a Natália é arquiteta e ela desenvolveu uma dissertação regida pelo tema do bem invisível ao patrimônio acessível, em que ela sugere soluções para a manutenção de casarões antigos da cidade a partir de usos que vão além da função residencial para que eles permaneçam de portas abertas e em boas condições, já que preservar imóveis assim é sempre muito custoso. Ela estudou, em particular, a Casa de Franklin Sampaio, que é uma construção fantástica que fica atrás da Vila Itararé, aquele castelinho de pedra da Praça da Liberdade. Só que, por conta dessa localização da casa, tem muito petropolitano que não sabe qual é a Casa de Franklin Sampaio. Então, Nath, para começar, eu queria que você contasse para a gente o passado por trás desse imóvel e o porquê dele hoje se encontrar escondidinho, porque nem sempre foi assim. Então, o meu objeto de estudo no mestrado foi a Casa de Franklin Sampaio e eu passei por várias mudanças para chegar nesse objeto de estudo. Então, eu escolhi ali, depois de passar não só de estudos de caso, de outros casarões de Petrópolis, de outras dinâmicas de usos, mas também por entender o daquela residência. Então, contando um pouquinho sobre a história dela, é uma residência que foi construída em torno de 1860, 1870, ou seja, ainda na época do Império. Ela é uma construção neoclássica, que é a representação da família imperial. Então, se você for ver o Museu Imperial, a Casa da Princesa Isabel, foi o estilo arquitetônico escolhido pela família imperial para representar. Ela foi
de uso residencial até os anos 1904, mais ou menos, quando ela já teve uma primeira mudança de uso para um uso institucional, que ela foi sede do governo durante a Revolta da Armada. Então, foi sede do governo durante 2 anos e depois o governo passou ali para o Palácio Barão do Rio Negro. E então essa residência foi comprada por uma família, a família Sampaio. E a casa, ela tinha uma dinâmica não só de residência, mas ela recebia muitos festivais, muitos convidados ilustres. E a partir daí, né, basicamente, assim, pelo menos dos meus registros, é o último uso que a gente identifica. E não se há registros, até onde eu achei, do que aconteceu com ela, né? Assim, como é que ela foi chegar nesse atual estado de arruinamento. Então, eu tenho um gap, assim, né? Tipo, de 1920, 1930, que foi quando se consolidou. O conjunto das edificações da Avenida Keller até o início dos anos 2000, quando já tem uma intervenção da Firjan para poder fazer um acordo com os moradores para poder ali transformar em sua sede, que não foi para frente. Eles chegaram a fazer algumas mudanças, né, estruturais na casa, que já estava num estado de arruinamento muito grande, cupim, desabamento de telhado, problemas nas esquadrias, e eles fizeram durante alguns anos umas intervenções de restauro, que foi abandonada e é por isso que ela se encontra nesse estado de arruinamento. E como eu comentei com você, Carol, particularmente, para mim, ela foi um enigma, porque eu estudei, desde a época da graduação e iniciação científica, basicamente aquela região do Centro Histórico de Petrópolis. E sempre fazendo levantamentos físicos, e assim, eu nunca tinha reparado naquela casa. Eu moro em Petrópolis a minha vida inteira, e simplesmente eu nunca soube da existência dela. E eu ouvia as pessoas comentando, e eu não conseguia identificar onde ela ficava. Então, no dia que eu me deparei com ela, eu consegui ver um ponto na cidade, que eu consegui enxergar e ver aquele casarão neoclássico maravilhoso, eu falei, não, ali realmente é meu objeto de estudo. E o terreno, ele ia até a Avenida Keller, Isso. Mas chega um momento em que é desmembrado, por isso que ela passa a ficar lá atrás, não é isso? Isso, porque os terrenos do Centro Histórico, eles eram divididos, de acordo com o Plano Keller, de uma forma transversal. Então, a gente tem essa configuração de terrenos pouco densos, muito compridos e mais estreitos. A gente consegue observar ainda hoje essa configuração ali na Avenida Keller. Então, uma das recomendações do plano era que não tivesse esse desmembramento, porque era importante para o plano essa continuidade, até porque existe a importância da paisagem ao fundo, a importância do rio à frente do terreno, existem vários tipos de recomendações nesse plano. E essa é uma delas. E de não poder desmembrar o terreno de forma transversal, apenas longitudinal. Então, acredito eu, é uma hipótese que eu levanto, que a partir do momento que você desmembra de forma errada, em desacordo, esse terreno, você permite construções tão imponentes à sua frente, isso é um processo que ajuda a trazer essa invisibilidade para o bem e contribuir para o seu estado atual de má conservação. Porque realmente, caminhando ali na Praça da Liberdade, o foco está todo na Vila Itararé, o Castelinho de Pedra, e a casa de Franklin Sampaio está ali em segundo plano. Eu cheguei a desenvolver um vídeo sobre esse tema, e eu quero só pontuar rapidamente aqui algumas informações que eu obtive na época, que fazem sentido para os petropolitanos que conhecem um pouco da história da cidade. Porque ano passado ela completou 150 anos de história, e pelo que me parece, e que consta no portal A Casa Senhorial, ela foi erguida pelo Monsenhor Bacelar, que inclusive dá nome a uma rua lá no Valparaíso. E aí ele permaneceu na casa por 10 anos, ele acompanhava a família imperial nas suas estadias de veraneio na cidade, a casa permaneceu com ele por 10 anos, ele faleceu e o imóvel foi vendido para João Teixeira Soares. Depois ela abrigou a sede do governo do estado durante a Revolta da Armada,
E 3 anos mais tarde, esse terreno foi desmembrado, sendo erguido na frente a famosa Vila Itararé. E aí, em 1899, o Franklin Sampaio adquire a casa e, de fato, lá era uma sede de muitos eventos sociais. A casa é muito famosa por ter sido visitada pelo rei Alberto I da Bélgica e tem, inclusive, fotos de bailes que eles promoviam na revista Ilustração Brasileira. Então, assim, realmente é uma casa que é uma joia, mas que muitos petropolitanos não se dão conta. Você conhece, Lion, essa casa? Já admirou? Parou para admirar, não? Então, eu não nasci em Petrópolis, nasci no Rio de Janeiro e muitas das vezes eu até te parabenizo por esse projeto, Petrópolis Sob Lentes, que muitas vezes eu, conversando com a minha esposa, olha, aquela casa que a gente sempre passa na frente, a gente não sabe tantos detalhes, não sabe o nome, né? Algumas, inclusive, estão bem notificadas, mas algumas não. Então, seu projeto, seu trabalho é de muita valia para a gente que anda, né, todos os dias, mas essa exclusivamente eu não conhecia. Mais uma surpresa para o morador da cidade. 30 anos aqui na cidade e não conhecia. Próxima caminhada ali na Praça da Liberdade, eu sei que vai olhar com outros olhos, perfeito, vai parar ali atrás para conhecer. E na Avenida Getúlio Vargas, que é onde opera o restaurante da Rosana, no Quitandinha, a região também conta histórias. Aquele trecho do bairro, ele remete à antiga Vila Hípica do Quitandinha, por isso que alguns moradores ainda se referem à região dessa maneira. E desde 2014, o restaurante da família funciona no número 754 da rua, e pelo que o Lion me contou, o imóvel também tem história e remete à década de 60, não é isso? Exatamente. Ali, hoje em dia, você ainda vê alguns ônibus, por incrível que pareça, alguns ônibus passam ali, ônibus do bairro Rio de Janeiro, Rua Rio de Janeiro, Rua Espírito Santo, Rua Amazonas, que ainda passam ali como Vila Hípica. Vila Hípica que funcionou ali como a época áurea do Hotel Quitandinha, certo? E hoje a gente tem a possibilidade, a honra, né, de estar com o empreendimento naquela região. É algo muito desafiador pela região, por transformar também a história de um local e de uma casa em um empreendimento, mas a dona Rosana, ela já está há bastante tempo na área, né? São mais de 30 anos trabalhando no ramo aí gastronômico, bem conhecida ali no bairro já há mais de 20 anos, e há 11 anos com o nosso restaurante que inicia, como praticamente todos os restaurantes, como um empreendimento familiar, pequenininho, em que fica ali a família, ela ficava no fogão, eu ficava no caixa, meu irmão também atendendo, e hoje aí são mais de 20 colaboradores, a gente tem expandido ali o local, né, expandindo também as operações do restaurante, para olhar aí para um futuro bem promissor para a nossa operação. E vocês já frequentam ali a região há muitos anos, já fazem parte do Quitandinha há muito tempo, como você falou. Vocês já namoravam essa casa, porque era uma residência, e você me falou que tinha ligação com o Clube do Fluminense, com o antigo diretor. Exatamente. A dona Rosana, ela veio para cá, assim, na década de 80, né, para o Rio de Janeiro, e ela trabalhou em alguns locais, teve a oportunidade de vir para Petrópolis depois, e ali no início dos anos 2000 ela começou a ser conhecida no bairro com a entrega de quentinhas, marmitex, refeições em alguns locais específicos, né? Eu entregava, meu irmão entregava também, e ali a gente sempre andava por ali, sempre tinha uma senhorinha que ficava com um cachorro naquele imóvel. Eu sempre lembro muito bem disso, Dona Edna. Inclusive, eu soube o nome dela, nunca conversei com ela, mas sempre via aquela figura ali, bem idosa, com o cachorrinho dela, sempre cumprimentava, a gente passava ali, ela sempre cumprimentava, e sempre chamou muita atenção que aquela casa tinha as cores do Fluminense. Eu não torço pro Fluminense, a nossa família também não, mas ela tinha as cores do Fluminense, e a gente sempre muito curioso, porque, né, branco, grená, verde, para uma casa, não sabia se era o gosto ou se tinha alguma conexão. E aí, depois que a gente entrou no imóvel, a gente procurou saber um pouco mais da história do imóvel, a gente descobriu que foi uma das primeiras casas, porque ali exatamente naquela rua, naquele pedaço da rua, era onde era a demonstração, né, as corridas dos cavalos. Na frente, onde tem um shopping atualmente, era um estábulo, um terreno do estábulo ficava bem em frente onde é o restaurante, mas as casas ao lado do restaurante eram onde tinha corrida e todo mundo ficava olhando. E essa casa, na década de 80, entre 80 e 90, foi de um ex-presidente do Fluminense, presidente de futebol, que contratou aí uma das principais duplas de atacantes do Fluminense, foi o casal 20, acho que foi Washington e Assis, o senhor Newton Graúna.
né, Newton Graúna. Foi ele que pintou a casa das cores do Fluminense. E aí até a gente pintar ela com o muro rosa, né, para deixar caracterizado com a paleta de cores do restaurante. Aí a gente foi pesquisar e justamente por isso ela ainda tinha as cores do Fluminense. Que legal, imóveis que contam histórias. Com certeza. Exatamente. E na tese da Natália, ela sugere exatamente isso, que seja identificado o potencial do bem para que ele prospere de outras maneiras de acordo com os novos tempos em que ele se encontra. No caso do Lion da família, eles já tinham tradição no bairro, como você falou, com a produção de quentinhas, e perceberam que ali, naquela casa, podiam ampliar a proposta de negócio deles, oferecendo hoje um espaço acolhedor que funciona como uma extensão do ambiente familiar da casa. Lion, eu gostaria que você voltasse um pouquinho no tempo e contasse como foi que seus pais, naturais de lá do Rio Grande do Sul, chegassem a Petrópolis, levando a jornada empreendedora da sua mãe, né? Levando até a atuação dela ali na região. Então, a minha mãe, a dona Rosana, e meu pai, falecido pai Luiz, eles nasceram numa cidade interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de 3 mil habitantes, chamada Nova Brécia. Fica bem próxima de Encantado e meia hora de Lajeado, que é uma cidade mais conhecida e é uma das denominadas uma das cidades mais bonitas do Brasil, né? E ali naquela região, no Vale do Taquari, ali ela é a cidade conhecida, reconhecida como a maior exportadora de churrasqueiros do Brasil. E aí na década de 80, entre 70 e 80, foi onde aqui para o Rio de Janeiro, mais para a região sudeste, a gente teve o boom das churrascarias, né? Churrascarias que patrocinavam jogadores de futebol, churrascarias com 15, 20 casas que eles falavam 20 pontos comerciais no Brasil inteiro e também fora do país, e eles vieram para cá para trabalhar numa churrascaria, né, no Rio de Janeiro. E ali no início da década de 90, abriu uma grande churrascaria ali no bairro, inclusive, que existe até hoje, e eles foram convidados a vir para cá. Né? Eu nasci no Rio de Janeiro, né, assim que eles vieram, e em 93 eles vieram para trabalhar naquela churrascaria. E aí depois o meu pai saiu da churrascaria, né? Minha mãe, no início dos anos 2000, teve a oportunidade de, já que ela conhecia muito na área, e lá tem também um histórico, né, da família de trabalhar muito nesse ramo, a gastronomia ela começou, né, vamos ver o que dá, né? Geralmente restaurantes começam assim, com a família, eu sou boa cozinheira, eu sei, né, comida boa, mas hoje em dia a gente sabe que só a comida boa, só o produto ele não basta, né? Você precisa ter estratégias de gestão, controle mais definido de orçamento para ter uma longevidade do negócio. É verdade. Né? E a partir daí a gente teve a oportunidade de começar a entregar quentinhas e ela começou a ficar conhecida. Eu lembro até hoje que ela atendia o telefone já cedo, de manhã, para coletar os pedidos, e hoje todo mundo no WhatsApp, no iFood, né? E a gente entregava em 2 horários. E em 2014 a gente teve a oportunidade de alugar este imóvel, né? Entrar ali naquele imóvel para começar uma operação mais presencial, certo? Começou ela na cozinha também, eu no caixa, meu irmão atendendo, e aos poucos a gente foi trazendo outros colaboradores, né, engrandecendo. Hoje a gente tem uma família, essa família foi expandida. A partir daí... Esse empreendimento familiar foi expandido e, assim, são 11 anos agora para mais 50. Com certeza. E eu queria pontuar aqui uma curiosidade, porque quando você fala que seus pais vieram trabalhar numa churrascaria ali no Lago do Quitandinha, não é a que a gente tem hoje. Exato. Tinha o nome de churrascaria Chimarrão, que você falou. Exatamente. Era um grupo que tinha acho que tinha mais de 15 churrascarias espalhadas no Brasil. Inclusive tinham no exterior também. E ali, eu acho, no início dos anos 2000, por um falecimento de um dos sócios proprietários, eles desmembraram as marcas. Eu acho que ficaram, alguns, não tenho muitos detalhes a fundo, mas ficaram com alguns irmãos e com a família do sócio proprietário, do maior sócio proprietário na época, né? E hoje tem um desmembramento dessa churrascaria ali, e logo atrás na rua de trás tem o restaurante da Rosana também. E você compartilha desse mesmo DNA da família, churrasqueiro quando tem confraternização em casa? Herdou os talentos do pai, não? Então, meu pai era excepcional, o melhor churrasqueiro que eu já conheci. Eu costumo falar com a equipe lá quando a gente faz reuniões, né, para definição de cardápio, para controle orçamentário, né, a gestão, né, processos de gestão que a gente tem, que eu não sou cozinheiro. Eu deixo, claro, não pode perder a mão da dona Rosana, porque o que faz um empreendimento gastronômico
ir para frente é a manutenção da qualidade, né, da essência, né, e a continuidade do avanço dos produtos, né, mas a essência a gente não pode perder. Esse é o nosso conceito principal. Eu falo para o pessoal, eu sei algumas coisas, mas deixo eles livres, né, para criarem também, porque cozinha é uma economia criativa também, né, um espaço criativo em que a gente precisa dar espaço, né, para quem está ali. Com certeza. E conversando com a Natália antes da gravação de hoje, ela dividiu comigo uma frase conhecida no meio acadêmico que sugere que casa vazia, ruína anuncia. Nath, na sua tese você volta o seu olhar para a Avenida Keller e para a maneira com que as casas que eram residenciais e também os palacetes assumiram a função de bancos, escolas, instituições públicas para viabilizar a preservação e o não fechamento das portas. Para a gente hoje é evidente a importância da preservação do patrimônio, mas até bem pouco tempo Petrópolis ainda não contava com políticas que protegiam esses casarões da demolição e da especulação imobiliária. Então eu gostaria que você explicasse para o público como é que se deu esse movimento popular ocorrido ali entre as décadas de 70 e 80, que evitou que a cidade desse início a um processo de verticalização e de construção de edifícios. Tá certo. Petrópolis, ele, apesar de ter ali na região do centro, ser um centro histórico bem conservado, as políticas de preservação começaram ali em torno dos anos 60 e em uma época que não valorizava tanto o tipo das construções que a gente tem em Petrópolis, né? Aqui começou como uma cidade planejada, que tinha, como eu falei, os edifícios neoclássicos, e aí os movimentos de arquitetura, depois veio o ecletismo e depois o modernismo, né? Então, quando o IPHAN surgiu, o IPHAN, o órgão, né, a instituição responsável pelo tombamento de edificações e de jardins e de centros históricos, eles não valorizavam esse tipo de construção, eles achavam que eles não entendiam aquilo como um bem de valor arquitetônico, de valor histórico. Então, o primeiro movimento que surgiu de tombamento em Petrópolis foi porque ali onde hoje funciona o edifício da prefeitura, existia um projeto de demolição daquele casarão para a construção de prédios verticais de residências familiares. E isso gerou um apelo muito grande em relação a entender que essa construção ela mexeria com a estrutura da paisagem ali daquele centro. Então, como eu disse, o IPHAN não valorizava as edificações enquanto esse valor para tombamento, então eles não fizeram o tombamento individual das edificações, eles fizeram o tombamento de um conjunto urbano paisagístico que se estende ali, então, da Catedral até o edifício da UCP, passando pela Praça da Liberdade, né, hoje em dia, da UCP. Então, o que um conjunto urbano paisagístico ele traz, né? Ele permite que modificações internas possam ser feitas, porque o que importa é esse entendimento do conjunto urbano, essa harmonia desse conjunto urbano. Então, essa região ficou bem preservada, mas nessa época, anos 70, né, a gente tinha a valorização de uma arquitetura modernista, né, de uma arquitetura mais verticalizada. Então, por apenas esse trecho ser tombado, a prefeitura tinha, né, os seus decretos de regulamentação imobiliária, fundiária, que a partir dos anos 70 realmente permitia a construção de demolição desses casarões para a construção de edificações até de 14 andares. Então, isso mudou muito a estrutura da paisagem ali do centro, né? Então, a gente tem os prédios muito verticalizados da 16 de março, na Avenida do Imperador, no entorno da Praça da Liberdade. E isso só foi mudado assim, nos anos 90, que conta a história que surgiu através de um apelo de moradores mesmo. Existia uma associação, acho que era a Associação Ame Petrópolis, era algo desse tipo, e eles fizeram sim uma solicitação para o IPHAN, e depois um representante entrou e aí conseguiu estender
esse tombamento para outras ruas do centro histórico, Avenida Ipiranga, 7 de Abril. Só que no mundo da imobiliária e da construção, 15 anos, realmente você pode modificar muito, né, a imagem de uma cidade. Muito. Então, a gente tem, né, aquele edifício brutalista ali em frente ao museu, né? E ali as pessoas, assim, a gente ouve na academia, né, as pessoas comentando que é o prédio mais feio de Petrópolis. Ou seja, a gente vê que na época o que era belo não é belo hoje em dia. Então, é por isso que quando a gente fala também de novos usos, a gente tem que realmente entender essa valorização do passado, mas entender ele no momento presente, né? E também pensar no potencial dele do futuro de uma forma que não é porque eu não valorizo hoje em dia que isso não tem um valor estético, não tem um valor de técnica construtiva. Então, é por isso que também é difícil trabalhar com patrimônio, porque trabalha muito com questões de subjetividade que, às vezes, nem próprios arquitetos conseguem entender. Então, você conseguir atingir uma população que, às vezes, tem uma demanda diferente para a sua cidade é complicado. Eu acho muito válida essa discussão, porque eu tive contato com uma pessoa que disse que na época se envolveu nesse movimento em prol do patrimônio e que chegou a receber ameaça de morte. Então, assim, pra gente hoje é notório, não, faz todo sentido preservar. Só que na época uma questão como essa era gravíssima, justamente por conta dessa especulação e de outros interesses envolvidos. Então, sempre que possível, eu acho interessante trazer esses pontos do valor que tem o edifício, o bem cultural, esse bem patrimonial. Sim. Corroborando para isso, tinha um projeto lá no bairro, Quitandinha, que era um projeto do Niemeyer, né? Que era o edifício Mauá, né? Que Isso você mesmo. Falando ali na rua do museu, alguns prédios que na época pareciam uma coisa e hoje já são outra, era um negócio surreal de Tem matéria, futurístico, né? agora que você levantou esse ponto, tem matéria no site do Petrópolis Sob Lente sobre esse edifício, que seria um edifício residencial, mas que teria também lojas ali no térreo, e ele era um edifício completamente diferente do Palácio Quitandinha, vocês vão ver lá no site do Petrópolis Sob Lente, e ele, inclusive, ia provocar a interrupção do fluxo de ar no bairro, então foi um projeto que não foi adiante, apesar de já, na época, ter vendido algumas unidades, então, imagino que seria ele da região se ele tivesse sido construído. É uma coisa, assim, surrealista, praticamente. Algumas imagens que chamam bastante atenção. Muita, muita. Quando se fala em adaptar uma construção para novos usos, se fala também no desafio em manter um equilíbrio entre a originalidade da casa e a funcionalidade para o presente. Da pandemia para cá, o restaurante da Rosana passou a viver um novo capítulo da sua história, com serviços cada vez mais vinculados à casa e aos diferenciais que ela oferece, como o aconchego típico de uma residência, seja para o almoço ou então no happy hour. Então, explica para o público, Lion, o que mudou da pandemia para cá e as novas tendências que vocês têm incorporado ao funcionamento da casa. Perfeito. A gente busca muito entender a região, a gente sempre teve uma operação muito presencial. E o bairro ali do Quitandinha, ele, por mais que existam imóveis muito grandes e muita gente procura como local de apoio ou veraneio até, é um bairro de muita passagem. É um bairro de passagem do início da cidade e tem um ponto específico, é o Hotel Quitandinha, que atrai muitos turistas. Mas isso ficava um pouco invisível para a gente um pouco antes da pandemia. Então, a gente modelava um negócio durante a semana que a gente precisava se adaptar ao público. A gente tinha durante a semana, ao fim de semana, muitos turistas, a gente tinha um outro modelo de negócio. Só que isso começou a confundir um pouco quem contava e quem gostava de estar lá. Então, o que aconteceu com a pandemia é que o turismo acabou. Parou, pausou por um bom tempo. E a gente sentiu que o bairro queria que o restaurante permanecesse de pé. Então, a gente foi muito abraçado, e abraçamos também empreendimentos, a gente faz circular muito ali, né? Tanto a economia de outros empreendimentos, quanto os moradores. E o bairro a gente viu que estava respondendo bem. Então, a gente tinha um modelo de negócio durante a semana e outro fim de semana. E o modelo durante a semana era mais atrativo financeiramente, né? Uma conveniência mais clara. E a gente, depois da pandemia, percebeu que a gente conseguiria integrar os modelos de negócio para que fosse viável do nosso morador do bairro, das redondezas, também irem durante o fim de semana, que a gente tinha muito isso, que a gente aumentava o ticket para tentar fazer o restaurante dar alguns respiros a mais, né, dentro do modelo de gestão. E aí a gente definiu, bom, agora a pandemia está todo mundo em casa. Agora, o pessoal voltando a comer fora, a gente vai ter uma demanda reprimida. Então, vamos investir, vamos nos especializar em atender
bastante gente. E a gente procurou definir um modelo de negócio específico, que é o modelo self-service sem balança, com uma conveniência boa. Uma conveniência que é um preço que cabe no bolso todos os dias, uma comida de qualidade, com variedade, e que dentro do nosso plano orçamentário ele não fuja de uma linha para quebrar o restaurante. Então a gente conseguiu definir isso e foi a melhor estratégia que a gente fez, porque a gente consegue trazer turistas durante a semana também, e quem está de passagem, por ser um ponto bom, que é no Quitandinha, e ali a rua é de muita passagem, tem muitas vagas para parar, o que é um diferencial também, né, do restaurante. Você para ali tranquilamente na rua, bem em frente ao restaurante, e aos fins de semana a gente consegue ter um cardápio mais expandido, né, para atrair os turistas, e também com um modelo com um preço um pouquinho maior, né, um ticket um pouquinho maior, mas com uma conveniência boa para quem está ali na região. Então foi a melhor decisão, porque a partir daí a gente direciona todas as estratégias de marketing para isso. A gente quer ser reconhecido aí como o melhor self-service sem balança da cidade, até uma meta aí, um sonho grande que a gente tem. Estamos caminhando aos pouquinhos para isso, com os desafios ali de cada vez mais ter mais obras dentro do restaurante, obras de expansão, né, pontuais, né, mas nada que prejudique ali o ambiente, que é a casinha da Rosana. Que a gente chama muito a casinha rosa do Quitandinha, a casa da Rosana. A gente expandiu ali, construímos uma churrasqueira na frente do restaurante, mas a gente pensou nessa churrasqueira como sendo uma área gourmet de uma casa. Porque se é uma casa que a gente transforma em restaurante, a gente quer ter uma comida caseira de qualidade, a churrasqueira ela não pode ser industrial, ela tem que ter a cara de uma área gourmet de uma residência. E, claro, preparada para receber o volume, né? Preparada para expandir as operações e os nossos negócios, e assim a gente fez. Então agora a gente também abre à noite com happy hour, ali num ambiente um pouco mais acolhedor, né? Durante o almoço a gente gosta de receber muitos clientes, né? Num volume. Então a gente tem ali lugar para 244 pessoas sentadas ali. Transformamos todos os espaços da casa em ambientes, né, para que o pessoal se acomodasse. Um atendimento muito rápido. A gente tem ali, durante a semana, média que o pessoal fica na mesa 15, 18, 20 minutos. Um atendimento muito rápido, que não falta nada no buffet. A gente se preparou para isso lá, justamente nisso que você falou, Carol, que na definição desse modelo de negócio específico. Que aí a gente faz toda a estrutura do restaurante, olhando a longevidade, trabalhando em cima daquele modelo de negócio. Eu achei fenomenal a capacidade da casa, porque é uma casa que recolhe mais de 250 pessoas, como você falou, e são ambientes que realmente proporcionam esse aconchego, essa extensão e validação da identidade que vocês estão buscando cada vez mais consolidar. E, Nath, você lembra, assim, de outros casos de imóveis na cidade que também tiveram esse uso convertido para um restaurante? Eu lembrei aqui da antiga cocheira ali da Casa de Petrópolis, na Avenida Ipiranga, que também se manteve fiel a essa originalidade, ao ambiente que era propício da época, mas que assumiu esses novos usos. Eu acho que o público hoje ele busca esse aconchego, essa extensão de casa. Com certeza. Porque a gente tem uma característica desses palacetes, né, dessas casas, que elas realmente são casas belíssimas, né? Falando assim, eu acabei de falar que o valor da estética é subjetivo, mas realmente as pessoas ficam muito encantadas, né? Então, assim, agora eu não consigo me lembrar especificamente de nenhum restaurante, mas é isso, assim, a possibilidade de usos, elas são diversas. Mas eu acho que o mais importante é entender também um pouco do caráter do seu negócio e também do que aquele espaço pré-existente que chegou ali há tanto tempo, ele pode te oferecer. Então, né, lá eu comentou, a gente é uma casa, então a gente quer o quê? Um ambiente de aconchego, né, um lugar que você chega e você se sinta em casa, não vai fazer uma coisa high-tech, porque não ela não condiz com o modelo de negócio de vocês, mas também não combina com a casa. Então, eu acho que isso é um desafio, mas é isso, é você entender esse potencial, porque a possibilidade de usos é diversa, né? Então, obviamente, se eu tenho um palacete do século XIX que vai ter ali uma configuração, eu não posso, né? Assim, eu não deveria, por assim dizer, não sei, abrir uma fábrica de carpintaria dentro de um palacete desse. Mas por que não dentro de uma outra construção, tipo uma fábrica antiga, sabe? Então, acho que é entender um pouco
o potencial, isso, assim, não pensar no seu negócio, mas como o lugar que você está implantando seu negócio, ele pode agregar valor ao seu... Dialoga com a sua proposta também. Tem um caso, você me lembrou agora, Natália, teve um dia lá o restaurante cheio, num domingo, aí eu estava no caixa, geralmente fico eu, minha esposa, meu irmão, minha mãe também no caixa, aí um rapaz passando assim, geralmente a gente escuta muito feedback dos clientes, ele falou, olha, daqui a pouco você vai ter que aterrar essa piscina. Ou seja, vai ter que tirar a piscina e botar mais mesas. Beleza, não, a gente está avaliando, tudo bem, né? A gente não deixa nenhuma ideia de lado, né? Porque feedback ou ideia boa a gente deixa guardado. Aí, beleza, aí saiu e logo atrás veio o senhor, você nunca vai aterrar essa piscina. Falou assim pra mim, apontando o dedo pra mim. Mas por que, senhor? Deixa eu te contar uma história. Eu morei nessas casas aqui do lado. E esse muro era menor. E eu pulava esse muro quando os proprietários não estavam aqui para ir para a piscina. Então, toda vez que eu venho aqui, eu me remeto à minha infância. Eu lembro disso e você está proibido de aterrar essa piscina. E eu acho que a responsabilidade, no caso de imóveis que foram residências, é ainda maior. É uma responsabilidade que você está lidando ali com a história de vida de tantas pessoas e até com a caracterização de uma determinada região. É como você falou, a divulgação de certas casas aqui em Petrópolis, quando eu publico, isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa nunca entrou, mas se sente pertencente ao lugar por fazer parte da rotina dela. Então, ela passa ali e ela fala, gente, essa casa faz parte da minha vida. E aí você pergunta, mas você frequentava? Não, nunca frequentei, mas do ônibus eu sempre olhava para ela. Então, assim, tem esse vínculo forte entre o morador e o patrimônio da cidade. Então, acho que ainda mais ali no Quitandinha, que é um bairro residencial, que é familiar, é uma responsabilidade de manter esse legado. E como é que foi essa receptividade ao Rosa, da Casa Rosa? Olha, foi excepcional. Isso foi a ideia da minha esposa, da Lúcia, né? E aí Rosana, tem Rosa no nome. Eu pensei nisso. Foi ideia dela pintar, só que a essência também é que a Rosana é apaixonada por rosa. Ela adora a cor rosa. Então, ela tá sempre lá também vestida de rosa. Hoje ela não veio de rosa, mas ela tá vestida de rosa. E a receptividade foi muito boa, porque a gente chancelou uma caracterização fácil da gente ser identificado. De ser identificado. Por exemplo, a gente existem muitos grupos que nos procuram, né? Ônibus que vão lá almoçar conosco, vans também. Inclusive, a gente tem uma parceria com a AGP, que é a Associação de Guias de Petrópolis, que sempre levam grupos lá conosco, porque sabem que a gente consegue, independente do cenário, a gente consegue atender um grupo grande com qualidade. E esse foi o nosso modelo. E geralmente quando são grupos novos ou guias novos, eles abrem lá o Google Maps, nós temos mais de 2.000 avaliações e já tem lá uma foto rosa e tal. Olha, eu vi aqui que é uma casa... Isso, é a casa de muro rosa, inclusive está lá no Google Maps. É na beira da rua, para bem próximo, né? E quando você consegue reforçar na identidade visual, fica muito mais... claro, né, de passar a mensagem que a gente quer passar. Eu não tenho formação em marketing, eu sou jornalista, mas eu tenho um gosto por essa área também. Quando eu desenvolvi a identidade do Petrópolis sob lente, na tela o tom varia um pouco, mas remete um pouco a esse antigo, realmente convida a pessoa a viajar no tempo. Então, eu sempre observo, e quando você trouxe a Casa Rosa, a Rosana, eu falei, tem tudo a ver, por isso que está dando tão certo. E eu queria retomar com a Natália a conversa sobre a casa de Franklin Sampaio para ouvir quais soluções que você propôs na sua tese para a revitalização dessa construção centenária na Praça da Liberdade. Porque ao longo dos anos foram noticiados casos de furtos de janelas, outros itens da residência, além de danos estruturais no telhado, que faz com que a gente se preocupe com o futuro desse imóvel e com o apagamento dessa história. Então, você chega a pensar, me lembro que você falou, num hotel boutique, num hub de restaurantes, porque, assim como no caso do Lion, são áreas de convivência possibilitadas por essa capacidade do casarão. Sim. Eu, particularmente, assim, de uma maneira muito...
vai no particular Pessoal. mesmo, assim, pessoal. Eu tenho um fascínio muito grande por instituições culturais, né? Mas não entendendo aquele modelo de museu de contemplação, que você entra e vai ver um quadro, sabe? Eu acredito muito no valor socioeducativo, do valor que aquilo pode agregar numa comunidade. Então, acaba que eu, desde a época da graduação, quando eu fiz a iniciação científica, que foi um estudo sobre os museus de Petrópolis, eu fiquei sempre com uma pulguinha atrás da orelha em relação a algumas lacunas que eu vejo, sabe? Em relação a esse tipo de instituição hoje em dia, sabe? Então, foi o que eu falei, a minha pesquisa ela foi mudando muito, porque meu primeiro projeto de pesquisa, ele identificou, né, como a gente tem essa mudança, a maioria dos museus, instituições culturais de Petrópolis, elas são adaptações de residências. A primeira lacuna que você observa é a questão da acessibilidade, né? E aí a gente fala de né, eu sou arquiteta, a gente fala, então, obviamente, de uma acessibilidade física, mas a gente entende o que isso traz enquanto uma questão de distanciamento social, de uma questão de não valorizar as diferenças das pessoas. Então, assim, o meu primeiro estudo, na realidade, era sobre entender como esse afastamento, por conta de um impedimento físico, afastava as pessoas. Uhum. Só que a minha pesquisa ela foi interrompida na pandemia, né? Porque eu tinha um estudo desses museus e a ideia era fazer uma cartografia, né? Ir lá, entrevistar pessoas e observar, né? Fazer um estudo de observação, que não foi possível. Então, quando eu mudei para esse novo estudo, eu fiquei assim, e será que eu devo abrir para outras possibilidades, né? É isso, às vezes um restaurante, alguma coisa, mas existem particularidades muito grandes nessa residência, assim, detalhes internos de um valor artístico muito grande. A gente comentou daquele pátio morisco com uma clarabóia. E aí eu falei assim, cara, eu consigo visualizar aqui uma instituição cultural. Uhum. E aí, então, fui buscar novos modelos, né, de como elas funcionam. E aí, não deixando de lado essa questão da acessibilidade. Então, assim, na realidade, a minha pesquisa ela foi de tudo um pouco, sabe? Eu tenho muito essa vontade de ver em Petrópolis, assim, tipo um espaço cultural que, de fato, trate a cidade de Petrópolis, sabe? Eu sinto muito essa deficiência mesmo, de, assim, de ver tanto turista passando pela cidade, ver como ela é bonita, mas não entende como ela foi elaborada, como ela foi conformada, a história desses casarões. E eu sempre tive a vontade, assim, que existisse um espaço que pudesse abordar, tipo, de fato, assim, um museu da história de Petrópolis, sabe? Então, como eu trago essa questão na minha dissertação do diálogo, né? Eu estou sempre trazendo essa questão da contemporaneidade, né? Assim, de não fazer uma obra de restauro para ser um museu estático. Então, obviamente, de uma forma acadêmica, eu proponho um novo edifício, um edifício contemporâneo, mas que ele tenha um respeito ao lugar onde ele está inserido. Então, esse edifício, ele permite novos fluxos que permitam uma acessibilidade completa pelo edifício. Então, é um programa completo, assim, né? A gente tem a questão de nesse pátio, né, que é perto da cozinha, ali ser um restaurante, as próprias salas, que são salas, assim, tem até nome, né, salão dourado, salão dos espelhos, e assim, ali realmente ser um espaço de, não um museu-casa, mas de um museu que remeta àquela ambiência da casa, da época das festas, e que esse novo espaço, ele tem, assim, um espaço dessa galeria nova para poder abordar Petrópolis, com auditório, com um espaço de conversação. Então, assim, Posso fazer dialogar esses dois. É um projeto acadêmico nesse sentido, mas de que realmente, assim, não é algo gratuito, sabe? É algo que realmente eu tenho muita vontade de um dia ver isso acontecer. E para quem quer se aprofundar na casa de Franklin Sampaio, eu recomendo acessar o site A Casa Senhorial, que é um portal desenvolvido
no Rio e que reúne informações riquíssimas sobre imóveis que constituem esse patrimônio petropolitano. E eles incluíram fotos desses eventos sociais e também do salão humorístico que você falou, que é um salão utilizei belíssimo. muito esse site, porque por ser uma edificação que é uma residência, ela é privada, a gente não tem acesso. Eu tentei contato de diversas maneiras, jogando papelzinho de avião, eu via gente entrando na casa, eu ia correndo atrás, gente, por favor, deixa eu entrar, e sempre com uma negativa. E então, assim, é isso, assim, eu queria muito ter entrado nela, eu queria muito ter feito essa pesquisa, mas eu consegui achar muita informação, assim, muito mais do que eu achei que eu fosse achar, tanto nesse portal, tanto tive a coincidência, assim, de encontrar uma professora em outro curso que não era nem da área de patrimônio. Ela falou, cara, eu já trabalhei nessa casa, eu vou te fornecer todas as fotos. Então, ela me deu um levantamento fotográfico, ainda de época de fotografias, digitalizei e tal. Assim, existia uma garagem, assim, que nos anos 2000 ainda tinha um carro dos anos 60 estacionado lá dentro. Eu quero acesso a essas fotos. Tá, eu vou depois te mandar tantas fotos quanto a dissertação, pra você dar uma olhada nas imagens. Porque, assim, é uma coisa que realmente ela mexe muito com o imaginário, sabe? Mexe. Então, E é uma casa que ela é muito maior do que a gente imagina, porque ela a frente dela estaria para a Avenida Keller. E a gente pega a lateral da casa quando a gente olha pelo portão de entrada, que se tornou o portão principal depois. Então, você não tem noção do patrimônio que é. Quando você vê algumas imagens de drone, imagens aéreas, aí você tem noção da dimensão que é aquela casa. Mas ninguém imagina. E só uma observação aqui é que em 2022, essa casa foi alvo de uma ação pública civil que cobrava da proprietária da União e do IPHAN obras emergenciais, além da desapropriação e a restauração completa do imóvel. E aí a família foi multada pelo estado crítico em que se encontra o bem histórico, e eu não encontrei atualizações desse caso. Mas quem quiser se aprofundar pode também buscar informações junto ao Ministério Público. E eu acho a história do restaurante da Rosana muito bonita, porque, como você citou ao longo da entrevista de hoje, é um empreendimento familiar que sempre contou com a presença dos filhos. Você começou entregando as quentinhas a pé, seu irmão Yuri também sempre envolvido. Você se formou na área de tecnologia, fez mestrado, virou professor universitário e passou a trabalhar no campo da inovação e novos negócios. E a sua esposa, que também está aqui, é advogada e atuava com marketing e tomou a decisão junto de você de se dedicar integralmente ao restaurante. E aí eu queria saber como é que foi essa jornada de volta às raízes, porque você estava durante um período afastado e aí tomou essa decisão de voltar para Petrópolis, de estar ali junto. Como é que tem sido para vocês esse novo capítulo? Fazem 2 anos, quase 2 anos e meio que a gente tomou essa decisão. Então, eu sou formado na área de tecnologia, trabalhei em algumas empresas, mas nunca em Petrópolis. Em Petrópolis eu tive o início da minha carreira em tecnologia, mas logo depois eu fui trabalhar em outros centros. Trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei prestando serviço para fora, depois fui para Teresópolis, virei gestor universitário, depois para Valença, e a minha esposa sempre me acompanhando. E aí tomar essa decisão, acho que a gente vai construindo um caminho em que todas essas experiências são válidas para mostrar que uma decisão vai ter que ser tomada. Eu tinha para mim, sempre falei com a minha esposa, que em algum momento nós retornaríamos lá para frente. Quando tivéssemos daqui a uns 10 anos, 12, 15. Só que aí aconteceram algumas questões familiares, né? A família, o restaurante respondendo também, né? Mas principalmente, como é um empreendimento familiar, a família muito presente aqui. A gente sempre nesse deslocamento para outras cidades, a gente decidiu tomar essa decisão. Uma decisão que não é fácil de tomar, porque a gente tocava mais ou menos de longe. Né? A operação ficava a cargo da dona Rosana e também do meu irmão Yuri, e a gente cuidava de algumas questões, outras questões administrativas, né? Que envolvem o negócio como um todo, que você consegue tocar de longe. Só que depois que a gente definiu a estratégia que a gente comentou, no pós-pandemia, com a demanda reprimida voltando aos poucos, a gente viu que a resposta estava sendo muito rápida, né? Então, voltar para Petrópolis para morar assim, foi a melhor decisão que a gente fez, sem dúvida nenhuma, né? Tá vindo o primeiro netinho da dona Rosana aí daqui a pouco, o Mateu, né? Que vai ser
vai ser petropolitano, né? Assim como a minha esposa, eu não nasci aqui, mas é gratificante. É gratificante porque a gente entende que o bairro também abraçou, como eu falei, né? O nosso restaurante, o nosso empreendimento e, naturalmente, a nossa família. Né? E com isso, a gente consegue ter forças para abraçar outras famílias do bairro, que são dos nossos colaboradores e dos nossos clientes e de clientes que vêm de fora da cidade também. É um ciclo completo. Exatamente. E a mãe deve estar feliz com esse retorno para Petrópolis, com essa atuação mais de perto, porque não é a mesma coisa, né? Tá de longe não é a mesma coisa do que tá ali próximo. A gente geralmente vê que restaurante demanda muito. Por mais que existem vários estudos, muitos coaches, mentores que falam que você não pode estar presente na operação e tal, nunca é a mesma coisa. A gente, por mais que estruture e vá caminhando aos poucos, não tem jeito. Tem coisas que você precisa estar ali para fazer a estratégia ser aplicada. Em algum momento, a gente vai diminuindo a nossa atuação. Mas um restaurante, isso é um bom sinal porque ele continua em expansão. Né? Então, se ele continua em expansão, quer dizer que todos os caminhos que a gente está trilhando estão sendo bem construídos, né? Com ênfase, com experiências adquiridas fora e trazidas para cá. Então, a gente fica bem contente com essa decisão. Eu acho que restaurante familiar, um diferencial é justamente você saber quem é a família por trás. Você reconhecer o rosto. Então, isso faz muita diferença, de você ter conhecimento de quem é a equipe por trás, tocando ali aquele negócio, fazendo acontecer. Eu acho que principalmente em bairro as pessoas já esperam isso, de ter um envolvimento familiar maior, de ter um vínculo, de estabelecer uma amizade, como você falou, o senhor que compartilha as memórias dele com o espaço. Cada caso é um caso. Exatamente. A gente percebe, né? A gente está lá quase todos os dias. Às vezes eu não estou, a Rosana está, senão meu irmão está. São algumas pessoas que a gente consegue não precisar estar lá todos os dias. Até porque a gente vai capacitando a equipe para tomar decisões. E a gente só consegue estar longe do negócio quando você tem pessoas de confiança que tomam decisões alinhadas com a estratégia que você criou. E quando você consegue trazer isso, fica claro. Mas assim, um dia que você não está e aquele cliente fiel foi, no dia seguinte, no outro dia que ele foi, cadê você? Não está mais trabalhando, não? Que molezinha. Ele já fala, cadê a dona Rosana? Tá de folga de novo? Sentem falta, sentem falta. Exatamente. E o que eu vejo no comércio, nas várias matérias que eu já desenvolvi, é que as pessoas que trabalham nesse segmento sentem muita falta quando elas não fazem parte. Não sei como é na família de vocês, mas normalmente o que eu ouço é assim, tirei férias, eu já estava entediado, estava doido para voltar porque eu adoro estar ali em contato com os clientes. Não sei como é que é lá com vocês. Rosana também sente essa falta de estar ali. Sente bastante. Sente bastante porque já são 11 anos ali presencialmente com o restaurante, né? E mais 20 anos, né, para trás. Então, você tem clientes ali que no primeiro fim de semana que a gente começou a entregar as quentinhas, o Marmitex, no primeiro fim de semana ele pediu e vai no restaurante até hoje. Então, são clientes, inclusive, que residem no Hotel Quitandinha, que desde sempre moraram no Hotel Quitandinha e são nossos clientes até hoje. Acompanharam toda a trajetória. Na pandemia, ele pedia delivery, a gente dava um jeito de entregar lá. São fiéis. Porque ele sabe, é a qualidade, é o produto que é mantido, é a qualidade. É o avanço da empresa, né? A visão da empresa que ele acompanha. Ele consegue visualizar que a empresa está evoluindo como uma empresa, né? Não só como um restaurante de bairro, mas como uma empresa também. Então, ele se sente parte daquilo. O cliente fiel, ele sente que ele faz parte daquilo e não tem como a gente falar que não é. Está na torcida verdade. Constante, pelo sucesso, pelo crescimento. Como é que foi a clientela essa semana? Foi bem? Não, foi médio. Essa semana foi melhor. Tentei vir aqui no domingo, mas estava muita fila. Que bom. Você falou que tem dado fila, né? Graças a Deus. Como é um modelo que a gente espera receber, né, muitos turistas e tal, então a gente já se prepara, né, para ter uma fila. Geralmente domingo tem uma fila, mas é o que eu falo sempre para o pessoal. Tem uma frase de um empreendedor lá de Curitiba, do Beto Madalosso, que ele fala, a melhor decoração de um restaurante é a fila na sua porta. É verdade, é verdade. Ele fala muito isso, ele também opera, né, é um visionário da área, opera com salões para 5.000 pessoas, 8.000 pessoas para grandes eventos, também em conjunto com o restaurante dele. E eu gosto muito dessa visão. Não precisa, a gente não quer. Eu gosto muito também do estilo do lifestyle business, que é um
um modelo, um negócio que se adapta à sua vida e não você que se adapta à sua vida ao negócio. Eu tento trazer isso lá para o pessoal, mas não tem jeito. No domingo é certo de ter a fila, graças a Deus. E esse acessório nem todo mundo, não dá para comprar, né? Esse aí Esse não aí é compra, pra poucos. não é qualquer projeto que faz, né? É muito da longevidade mesmo, da manutenção, né? Da essência do restaurante que faz ter Uma essa fila na manutenção porta. diária. E agora a gente chegou naquele momento de ouvir como é Petrópolis sob as lentes dos convidados. Petrópolis sob as lentes de Natália Moraes. Um sonho para a casa de Franklin Sampaio. Acho que você já até deu um spoiler. Eu já respondi, então, eu tenho esse sonho de não... de ali ser um espaço cultural, multifuncional, que seja um espaço socioeducativo, um espaço de encontro para poder observar e vivenciar os patrimônios de Petrópolis. Seu imóvel favorito na Avenida Keller? Então, eu gosto muito dos chalés que tem ali, aquele chalé rosado, chalé amarelo. Eu gosto das construções dos chalés. São românticos, são bucólicos. Sim, são ainda da época do Império, então São a gente lindos. vê que eles, particularmente o rosa, ele é muito bem conservado. Acho que é o ele do Barão tem- da Saúde, não é? ele tem ainda uns ornamentos Sim. super românticos. Sim. Eu acho lindo, assim. Eu acho que, apesar de eu propor os novos usos, pode ser todos e eu morar ali. Eu acho que vai ser bom. E Petrópolis sob as suas lentes é? Eu não sei dizer assim especificamente, desculpa, assim, né, dizer Petrópolis sob minhas lentes. Eu acho que Petrópolis é uma cidade de um passado riquíssimo, que tem muito potencial para poder valorizar ainda mais seu patrimônio, que não seja uma coisa estática, que seja uma coisa que realmente as pessoas possam vivenciar. Petrópolis sob as lentes de Lion Facchini. O restaurante da Rosana representa para você? O retorno para minha casa. A Rosana simboliza? Uma família que foi expandida. Uma família que foi expandida, com certeza. Petrópolis sob as suas lentes é? Pra gente, uma terra que abraçou a nossa família, abraçou a família da minha mãe inicialmente, e depois a nossa família, que abraçou o nosso restaurante. E a gente tenta colaborar abraçando também a família de quem está presente no nosso restaurante. Abraçando de volta à cidade. Gente, queria agradecer mais uma vez pela participação no programa. Foi um prazer contar com a participação de vocês, poder conhecer mais da construção do restaurante, de todas as perspectivas que vocês têm para o futuro, que eu acho que tem muita coisa que ainda está por vir, é só o começo. Nath também, que pôde colaborar, resgatando um pouco sobre a casa de Franklin Sampaio e esclarecendo algumas dúvidas sobre tombamento aqui na cidade. Agora eu queria que Nath informasse para quem está acompanhando o podcast quais são as formas, os caminhos de ler a sua tese na íntegra. Você falou do seu endereço de e-mail. A minha dissertação ela ainda não está em domínio público, então eu espero que daqui a alguns meses, talvez, eu defendi ela no final de 2023. Eu não sei como é esse processo, né, de Disponibilização. de propriedade intelectual, eu não sei como é que funciona, mas eu tenho alguns artigos publicados. Se você pesquisar o meu nome, Natália Coelho Sozzi de Moraes, você tem acesso aos meus artigos que já foram publicados. Também pode entrar em contato comigo no meu Instagram profissional, que é Arquinet. E é isso, assim, qualquer oportunidade de falar sobre o patrimônio, de conversar sobre Petrópolis, eu gostaria de estar presente. Então, convites de qualquer tipo de espectadora, de qualquer coisa, eu estou aceitando. E muito obrigada, Carol, eu sou fã. Assim, o Instagram ainda era muito pequeno quando eu já te seguia. É verdade, tá, gente? Assim, Isso. eu acho que não tinha, sei lá, 2.000 seguidores, eu já estava lá. Eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigada por ter me convidado. Obrigada. Realmente a Nath segue há muito tempo. Muito tempo. Eu fui aluna da mãe dela e ela tá sempre presente. Hoje o Instagram do Petrópolis sob lentes tem 45 mil seguidores e ela tá lá desde os primórdios, quando tudo era mato. E agora que o pessoal também conheça a fundo o restaurante da Rosana, não só fazendo uma visita, enfim, também acompanhando a atividade no Instagram, porque vocês sempre publicam uma novidade, eu conheço a página, então divulga para o pessoal. Então, pessoal, quem quiser conhecer mais sobre o restaurante da Rosana,
É só procurar Restaurante da Rosana, @Rosana Refeições no Instagram. A gente está bem presente nas redes, temos mais de 10 mil seguidores. Sempre tem alguma novidade rolando lá. O restaurante funciona todos os dias pro almoço, ele não para pro almoço. Tem desculpa de, não consegui. Não tem hoje eu não desculpa, a posso. partir das 11 da manhã. Se quiser chegar mais cedo, a gente dá um jeito também. De quarta a domingo a gente funciona até às 10 da noite com happy hour, com um churrasquinho, com alguns drinks e guarnições. E a galera lá está sempre muito bem preparada para receber vocês na nossa casinha. E aí, reforçando o endereço, Avenida Getúlio Vargas, 754. Exatamente. Pertinho ali do Quitandinha, dá até para estender, fazer um passeio no Palácio, ir Com para lá, certeza. ou É o inverter, primeiro almoço, depois vai. Plano ideal, em frente ao BNH do Quitandinha. Não tem erro. E realmente muro a casa rosa, é rosa. Não tem bem como chamativo. se enganar. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Adorei a participação. Eu que Quero agradecer agradeço. mais uma vez aos parceiros Estúdio Petrópolis, Mude Petrópolis, Salão Werner, Cadanes e Chalé do Chocolate. E eu espero vocês para as edições de março do podcast, que vão ser 2 episódios em comemoração ao aniversário da cidade. E a gente, mais do que nunca, vai falar sobre história. Até lá!